A infância de Charles Spencer Chaplin foi marcada por dificuldades extremas, que moldaram não apenas sua personalidade, mas também a sensibilidade social e artística que mais tarde o consagraria mundialmente. Nascido em 16 de abril de 1889, em Londres, no bairro de Walworth, Chaplin cresceu em meio à pobreza urbana do final do século XIX. Seus primeiros anos foram vividos entre as ruas estreitas e escuras da capital inglesa, onde o desemprego, a fome e as doenças faziam parte do cotidiano de milhares de trabalhadores. Seus pais, Hannah Chaplin e Charles Chaplin Sr., eram artistas de vaudeville, o popular teatro de variedades da época. No entanto, essa ligação inicial com o mundo artístico não foi suficiente para garantir uma vida estável. O pai, alcoólatra e ausente, abandonou a família quando Charles ainda era muito pequeno, e acabou morrendo jovem, em consequência do alcoolismo. A mãe, embora talentosa, enfrentou sérios problemas de saúde mental, o que culminou em sua internação em instituições psiquiátricas diversas vezes ao longo da infância de Charlie. Sem uma rede de apoio familiar e com recursos cada vez mais escassos, o jovem Chaplin e seu irmão Sidney passaram por longos períodos em orfanatos e casas de acolhimento para crianças pobres. O sistema de assistência social inglês, naquela época, era extremamente rígido e impessoal. As instituições públicas frequentemente mais se assemelhavam a prisões do que a abrigos, impondo uma disciplina severa, alimentação escassa e pouco cuidado emocional com os menores. As memórias desse período foram profundamente dolorosas, mas também importantes para a construção do olhar humanista que Chaplin expressaria mais tarde em seus filmes. A vivência direta da miséria urbana, das desigualdades sociais e da humilhação dos desfavorecidos ofereceu-lhe uma perspectiva rara e profundamente empática sobre o sofrimento humano. Essa visão transpareceria em obras como O Garoto, de 1921, que, apesar de ser um filme mudo e cômico, trata com delicadeza e crítica as agruras de uma infância vivida à margem da sociedade. Ainda na infância, Chaplin começou a mostrar interesse pela mímica e pela representação teatral. Ironicamente, foi em meio ao caos que sua veia artística começou a emergir. Observando as pessoas nas ruas, os vendedores ambulantes, os bêbados e os trabalhadores maltratados, ele desenvolveu uma incrível capacidade de imitação e caricatura, que mais tarde serviria como base para sua linguagem corporal refinada e expressiva no cinema. Apesar das adversidades, Chaplin frequentou escolas públicas de forma intermitente, sempre que as condições permitiam. Sua educação formal foi bastante limitada, mas sua inteligência natural, aliada à observação aguçada do comportamento humano, compensava a falta de instrução tradicional. O ambiente em que cresceu o forçou a amadurecer rapidamente e a desenvolver mecanismos criativos de sobrevivência emocional. Outro elemento formador importante de sua infância foi a relação com a figura materna. Hannah Chaplin, embora mentalmente instável, era extremamente sensível e artística. Ela o incentivava a observar os detalhes da vida cotidiana, a captar nuances emocionais e a transformar dor em arte. Apesar de ter sido separada dos filhos em muitos momentos, sua influência foi decisiva na formação estética de Chaplin, particularmente na capacidade de mesclar comédia e melancolia de maneira singular. O contexto histórico da Londres vitoriana também não pode ser ignorado. Chaplin nasceu em uma época de transição, em que o mundo industrializado gerava grandes fortunas para uns e miséria abismal para outros. A desigualdade era gritante, e as classes trabalhadoras viviam à margem dos avanços tecnológicos que transformavam a cidade. Chaplin cresceu cercado por esse contraste, absorvendo as contradições de um mundo em rápida transformação, o que ajudaria a moldar sua consciência crítica e sua visão social. Ainda adolescente, Chaplin começou a procurar oportunidades em companhias teatrais infantis, como a Eight Lancashire Lads, especializada em sapateado e pantomima. Essa experiência inicial nos palcos seria o ponto de partida para sua profissionalização como artista.
No entanto, é importante ressaltar que esse primeiro passo só foi possível após anos de dificuldades e privações, o que torna ainda mais impressionante sua trajetória de superação. A entrada de Charlie Chaplin no mundo do espetáculo não foi fruto do acaso, mas sim da busca por uma alternativa concreta à miséria. Se sua infância fora marcada pela instabilidade, sua juventude encontrou um ponto de virada nos palcos do teatro popular inglês. Foi nesse ambiente que ele começou a traçar um caminho de profissionalização, revelando desde cedo uma habilidade incomum para a comédia física e a pantomima. Ainda adolescente, Chaplin ingressou em pequenas companhias teatrais, onde o talento para a representação logo chamou a atenção. Uma de suas primeiras experiências significativas foi com o grupo 8 Lancashire Lads, especializado em sapateado e apresentações de variedades. Ali, ele desenvolveu a disciplina necessária para a rotina artística e teve contato com a estrutura dos espetáculos itinerantes, que exigiam versatilidade, resistência física e rápida adaptação a diferentes públicos. O teatro de variedades britânico da virada do século era uma mistura vibrante de humor, música, dança e esquetes curtos. Ao contrário do teatro dramático tradicional, seu objetivo era entreter as massas, oferecendo um alívio momentâneo às tensões da vida urbana. Chaplin aprendeu a trabalhar com a resposta imediata da plateia, desenvolvendo um senso aguçado de ritmo cômico e timing, elementos que mais tarde se tornariam sua marca registrada no cinema. Durante esse período, Chaplin também começou a experimentar diferentes estilos de atuação, imitando artistas consagrados e criando suas próprias versões de tipos populares. Sua capacidade de observação e imitação tornou-se uma ferramenta poderosa para a construção de personagens. Além disso, seu corpo esguio e expressão facial plástica contribuíam para performances altamente expressivas, mesmo sem o auxílio da fala, o que mais tarde se revelaria crucial em sua carreira cinematográfica. O contato direto com o público nas casas de espetáculos foi fundamental para a formação do artista. Chaplin aprendeu não apenas a entreter, mas também a decifrar as emoções coletivas, modulando suas atuações de acordo com as reações da audiência. Esse refinamento da percepção emocional seria uma das chaves de seu sucesso posterior como cineasta, capaz de provocar riso e comoção em uma mesma cena. Outro fator determinante foi sua passagem pelo circuito profissional de teatro com a companhia de Fred Carno, uma das mais renomadas do vaudeville inglês. Com Carno, Chaplin viajou extensivamente e teve a oportunidade de atuar em peças que exigiam precisão técnica e criatividade cômica. A companhia oferecia treinamento rigoroso e exigia dos artistas um alto nível de improvisação, dentro de estruturas bem definidas. Esse equilíbrio entre disciplina e liberdade seria internalizado por Chaplin e usado com maestria mais tarde em seus próprios filmes. A convivência com outros artistas e diretores proporcionou-lhe uma valiosa formação informal. Ele observava como se organizavam os ensaios, como se criavam personagens, e como se dava vida a uma encenação com poucos recursos. Além disso, os bastidores lhe ensinaram sobre camaradagem, competitividade e os desafios da carreira artística, especialmente para quem vinha de origens humildes. Essa vivência trouxe maturidade artística e reforçou seu desejo de ascender profissionalmente. Chaplin também começou a desenvolver uma consciência mais clara sobre o papel do humor. Para ele, o riso não era apenas uma válvula de escape, mas uma forma sutil de crítica social e de expressão da condição humana. Essa compreensão ultrapassava o simples entretenimento e já apontava para uma abordagem mais sofisticada da comédia, que ele desenvolveria plenamente no cinema. A permanência nos palcos consolidou a confiança de Chaplin em sua vocação. Mesmo sem formação acadêmica ou apoio institucional, ele compreendia que sua força estava na autenticidade de suas observações e na entrega total ao ofício. Aos poucos, foi construindo uma reputação de jovem ator promissor, especialmente por sua capacidade de dominar o espaço cênico com naturalidade e magnetismo. A chegada de Charlie Chaplin aos Estados Unidos marcou o início de uma transformação radical em sua trajetória artística.
Em 1910, ele embarcou em sua primeira turnê americana como parte da companhia de Fred Karno, trazendo ao Novo Mundo um repertório de comédia física refinada e personagens peculiares. À época, o vaudeville britânico encontrava eco no entretenimento norte-americano, e as companhias europeias eram vistas com curiosidade e prestígio. Chaplin, embora ainda desconhecido, rapidamente captou a atenção do público com sua performance ágil e expressiva. A América oferecia possibilidades que pareciam inalcançáveis na rígida estrutura social da Inglaterra vitoriana. O ambiente artístico dos Estados Unidos, mais flexível e aberto à experimentação, foi decisivo para que Chaplin começasse a vislumbrar novos horizontes. Ele percebeu, desde o início, que havia espaço para ousadia e inovação em um cenário onde o cinema começava a se consolidar como a nova forma de arte de massas. Durante a segunda turnê americana com a Companhia de Karno, em 1912, Chaplin despertou o interesse de Mack Sennett, fundador da Keystone Studios, um dos principais estúdios especializados em comédias cinematográficas curtas. Sennett era conhecido por seu estilo de humor burlesco e frenético, baseado em perseguições, quedas e exageros. Em 1913, Chaplin assinou seu primeiro contrato com a Keystone, ingressando oficialmente no universo cinematográfico. A transição dos palcos para as câmeras foi um desafio inicial para Chaplin. Acostumado à linguagem corporal amplificada do teatro, ele teve de adaptar sua atuação para a lente da câmera, que exigia mais sutileza e precisão nos gestos. Essa fase de adaptação foi marcada por observação meticulosa e aprendizado técnico, e ele rapidamente se destacou entre os demais comediantes do estúdio pela inventividade e timing refinado. Chaplin não apenas atuava, ele se interessava pelos processos técnicos do cinema e começou a frequentar as salas de montagem e filmagem com frequência incomum para os atores da época. Esse envolvimento demonstrava sua ambição de compreender integralmente o novo meio e sua predisposição para assumir o controle criativo de suas obras, algo que se tornaria uma constante em sua carreira. Foi durante sua passagem pela Keystone que Chaplin apareceu pela primeira vez diante das câmeras, em Making a Living, 1914. Ainda distante do estilo que o imortalizaria, sua atuação nesse curta foi considerada apenas promissora. Porém, nos filmes seguintes, especialmente após a criação de um personagem com trajes cômicos, calças largas, casaco apertado, chapéu coco e bengala, ele começou a se destacar. Embora o personagem o de Trumpo ainda não tivesse nome, sua imagem estava nascendo. O ambiente da Keystone, voltado ao entretenimento rápido e comercial, logo se mostrou limitador para Chaplin, que buscava maior profundidade nas histórias e mais controle criativo. Em menos de um ano, ele passou a dirigir seus próprios filmes dentro do estúdio, o que era extremamente raro para um ator iniciante. A capacidade de criar, dirigir e atuar simultaneamente revelava seu talento multifacetado e sua visão autoral ainda em desenvolvimento. A receptividade do público americano foi imediata. Chaplin conquistou popularidade em tempo recorde, e sua imagem passou a estampar cartazes, jornais e revistas. O sucesso comercial dos curtas em que atuava garantiu-lhe rapidamente melhores condições de trabalho e salários significativamente maiores. Sua ascensão meteórica indicava não apenas o carisma do ator, mas a emergência de uma nova linguagem cinematográfica, mais centrada em personagem e emoção do que em gags visuais repetitivas. A experiência nos Estados Unidos não foi apenas um salto artístico, mas também um mergulho em uma cultura que valorizava a iniciativa individual. Chaplin soube aproveitar esse contexto para expandir sua atuação, negociando contratos mais vantajosos e buscando estúdios que lhe permitissem liberdade criativa. Em 1915, ele trocou a Keystone pela Essanay Studios, onde começou a produzir filmes com mais sofisticação narrativa, sinalizando uma nova fase em sua carreira. A criação do personagem Carlitos, conhecido internacionalmente como The Trump, marcou um divisor de águas na história do cinema. Não se tratava apenas de um novo tipo de personagem cômico,
mas de uma figura universal que encapsulava a condição humana com uma profundidade incomum para os padrões do cinema da época. Carlitos era ao mesmo tempo engraçado, melancólico, rebelde e vulnerável, uma combinação que desafiava o riso fácil e estabelecia uma nova linguagem na comédia cinematográfica. A primeira aparição oficial do personagem aconteceu em 1914, no curta Kid Alto Races et Venice, um dos primeiros filmes de Chaplin na Keystone Studios. Com roupas desproporcionais, calças largas, casaco apertado, sapatos grandes, chapéu coco e uma bengala de bambu, Carlitos surgia como uma figura imediatamente cômica, mas com uma atitude distinta dos palhaços tradicionais. Era um vagabundo urbano, mas com maneiras de cavalheiro. Havia nele uma elegância que contrastava com sua condição social, uma ironia visual que o tornava irresistivelmente ambíguo. O figurino de Carlitos não foi fruto de planejamento detalhado, mas sim resultado da intuição de Chaplin. Ao combinar peças contraditórias, ele criou uma identidade visual única e inesquecível. No entanto, mais importante do que a aparência era o comportamento do personagem. Carlitos era um sobrevivente das ruas, sempre improvisando diante da adversidade, sempre escapando por pouco do fracasso absoluto. Essa dinâmica o tornava próximo do público, que reconhecia na figura cômica uma representação simbólica de seus próprios dilemas. A complexidade de Carlitos residia na maneira como Chaplin o construía emocionalmente. Ele não era apenas um objeto de riso, mas um sujeito que amava, sofria, sonhava e resistia. Ao dar humanidade a uma figura marginal, Chaplin invertia as expectativas do público e atribuía dignidade a quem era geralmente desprezado ou ridicularizado na sociedade. Esse aspecto transformador do personagem fez com que ele rapidamente ultrapassasse as fronteiras do entretenimento e se tornasse um ícone cultural. Carlitos também representava uma nova ética da comédia. Em vez de recorrer apenas a piadas físicas ou situações absurdas, Chaplin utilizava o personagem para criticar, de forma velada, os excessos da modernidade, as desigualdades sociais e os conflitos morais do indivíduo. Mesmo nos curtas iniciais, o personagem já expressava, com um simples olhar ou gesto, um posicionamento diante do mundo que ia além da caricatura. Ele se tornava um espelho do espectador. Com o passar do tempo, Carlitos foi se tornando mais complexo e refinado. Nas mãos de Chaplin, deixou de ser apenas um tipo cômico para se tornar um veículo narrativo sofisticado. Através dele, o cineasta podia abordar temas como a injustiça, a fome, o amor não correspondido e o absurdo da vida urbana. Cada novo filme aprofundava essa construção, expandindo os limites do que se entendia por comédia no cinema. Além do conteúdo simbólico, o personagem representava uma revolução formal. Carlitos movia-se com uma coreografia cuidadosa, em que cada gesto era calculado para comunicar múltiplas camadas de significado. A mistura de graça, time e improviso resultava em cenas memoráveis, muitas vezes sem a necessidade de palavras. Em um tempo em que o cinema ainda era mudo, Chaplin demonstrava que era possível falar profundamente ao coração apenas com o corpo e o olhar. Carlitos também teve papel central na ascensão internacional de Chaplin. A identificação com o personagem era quase imediata, independentemente de cultura, idioma ou classe social. Ele era o pobre sem nome, o excluído que desafiava o sistema com astúcia e charme, o andarilho que nunca perdia sua dignidade. Essa universalidade fez com que o personagem se tornasse reconhecido em todo o mundo, consolidando Chaplin como uma das primeiras superestrelas globais do cinema. O nascimento de Carlitos não foi apenas um acontecimento estético ou narrativo, mas uma mudança profunda na forma como o cinema podia se conectar com as massas. Ao dar rosto, corpo e alma a um personagem que transcendia as categorias tradicionais do herói e do palhaço, Chaplin inaugurou uma nova era na arte de contar histórias por meio da imagem em movimento. Carlitos passou a ser não apenas um personagem, mas um arquétipo moderno.
A ascensão de Charlie Chaplin à condição de ícone do cinema mudo consolidou-se ao longo da década de 1910 e se intensificou nos anos 1920. Nesse período, ele deixou de ser apenas um comediante promissor para se tornar um dos nomes mais influentes da indústria cinematográfica. Essa consagração não foi meramente resultado da popularidade de seus filmes, mas fruto de uma transformação profunda em sua relação com o meio artístico e com o público. Chaplin desenvolveu uma linguagem única, baseada na expressividade gestual, na construção visual e na sutileza emocional, características que se tornaram inconfundíveis. Diferentemente de outros cineastas e atores da época, Chaplin compreendeu que o cinema mudo não era uma limitação, mas uma possibilidade estética. Ao invés de lamentar a ausência da fala, ele explorou a potência narrativa da imagem e do silêncio. Suas obras construíam sentidos por meio de ações simbólicas e detalhes cênicos, promovendo uma experiência que dispensava palavras. Ele fez do silêncio uma ferramenta de poesia visual e da expressão corporal um idioma universal. Um dos pilares de sua consagração foi o domínio absoluto sobre o processo de criação. Chaplin escrevia, dirigia, produzia, atuava e muitas vezes compunha a trilha sonora de seus filmes. Essa multiplicidade de funções refletia sua busca por controle artístico total, um feito raro na Hollywood industrializada da época. Ele não aceitava intermediários entre sua visão criativa e o produto final. Cada obra era resultado de uma construção minuciosa, que podia levar meses de filmagens e inúmeras refilmagens até alcançar a perfeição desejada. O filme The Kid, de 1921, foi um marco dessa fase. Ao misturar comédia e drama de maneira inédita, Chaplin mostrou ao público e à crítica que o cinema mudo podia tratar de temas sensíveis com profundidade emocional. A história do vagabundo que cuida de um menino abandonado revelou uma nova camada de humanidade em sua arte. Mais do que entreter, o filme emocionava, e essa era a chave de sua inovação. Chaplin estava redefinindo a função do cinema, e não apenas como espetáculo, mas como arte e reflexão. Nos anos seguintes, ele aprofundou essa abordagem. Em The Gold Rush, de 1925, Chaplin ampliou sua ambição artística ao combinar cenas grandiosas, humor físico e uma narrativa de sobrevivência. O filme não apenas atraiu multidões, mas foi aclamado como uma obra-prima técnica e criativa. Com ele, Chaplin provou que o cinema mudo podia ser sofisticado e universal, alcançando públicos de diferentes culturas e línguas com a mesma intensidade emocional. Outro fator que solidificou sua consagração foi a forma como retratava o mundo ao seu redor. Suas obras não se limitavam ao escapismo, pelo contrário, refletiam as contradições da sociedade industrial, as desigualdades econômicas e as tensões do progresso moderno. Ao colocar o pequeno homem contra as forças impessoais da modernidade, como em The Circus, de 1928, Chaplin capturava as angústias de uma geração que via o mundo mudar rapidamente. Seu cinema era ao mesmo tempo íntimo e coletivo. A relação direta com o público também foi determinante. Chaplin cultivava uma imagem de artista sensível e comprometido, distante do estereótipo das estrelas de Hollywood. Ele mantinha sua vida pessoal relativamente reservada e evitava os escândalos que alimentavam os jornais da época. Essa postura aumentava sua aura de autenticidade e fazia com que sua arte fosse percebida como sincera, quase artesanal, em contraste com a lógica impessoal das grandes produtoras. Nesse contexto, sua decisão de fundar a United Artists, em 1919, foi emblemática. A iniciativa lhe permitiu autonomia total sobre seus projetos e simbolizou sua rejeição à padronização industrial do cinema. Com esse movimento, Chaplin posicionou-se como defensor da liberdade artística, influenciando gerações futuras de cineastas independentes. Ele provava que era possível criar arte de massa sem abrir mão da autoria. Ao longo dessa fase, a crítica internacional passou a reconhecê-lo não apenas como comediante, mas como gênio criativo.
Publicações especializadas exaltavam sua capacidade de emocionar e fazer rir com igual intensidade. Intelectuais viam em seus filmes uma dimensão filosófica, e cineastas contemporâneos passaram a considerá-lo uma referência estética. Chaplin deixava, assim, de ser apenas um produto do cinema mudo para tornar-se seu principal arquiteto. A fundação da United Artists em 1919 representou um dos movimentos mais significativos de Charlie Chaplin no campo da autonomia criativa. Ao lado de figuras consagradas como Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, Chaplin tomou uma atitude ousada em um momento em que os estúdios de Hollywood passavam a consolidar estruturas industriais cada vez mais rígidas. A criação dessa empresa não foi apenas uma estratégia empresarial, mas uma manifestação política em defesa da liberdade artística. A ideia central da United Artists era simples, mas revolucionária, permitir que artistas controlassem seus próprios filmes, do roteiro à distribuição. Em vez de depender dos grandes estúdios que ditavam prazos, orçamentos e conteúdos, os fundadores da nova companhia buscavam um modelo que privilegiasse a expressão autoral. Chaplin, já reconhecido por sua obsessão por detalhes e perfeccionismo, via na iniciativa uma oportunidade de preservar a integridade de sua obra. No entanto, a administração da United Artists logo revelou a complexidade de equilibrar arte e comércio. Embora fundada por artistas, a empresa precisava ser financeiramente viável para garantir a sustentabilidade de seus membros. Isso exigia negociações, estratégias de marketing e atenção às expectativas do público. Chaplin, ainda que fosse um artista nato, teve de lidar com responsabilidades empresariais que influenciaram diretamente o ritmo de sua produção cinematográfica. O envolvimento com a United Artists também transformou a forma como Chaplin se posicionava na indústria. Ele passou a ocupar um lugar híbrido, simultaneamente criador e produtor, artista e empreendedor. Essa condição ampliava seu poder de decisão, mas também aumentava a pressão por resultados. Seus filmes agora tinham de equilibrar a inovação estética com a viabilidade comercial, sem comprometer a independência que tanto valorizava. Durante a década de 1920, a United Artists viveu seus primeiros testes. A concorrência com os grandes estúdios era acirrada, e a consolidação da empresa dependia do sucesso dos projetos de seus fundadores. Chaplin contribuiu de forma decisiva com lançamentos como The Gold Rush, cujos lucros fortaleceram a estrutura da companhia. Seu nome era um dos ativos mais valiosos da empresa, e sua reputação artística atraía prestígio ao selo United Artists. Entretanto, a gestão compartilhada entre personalidades fortes também gerava tensões. Mary Pickford e Douglas Fairbanks, por exemplo, tinham visões diferentes sobre a administração e os rumos da empresa. Chaplin, por sua vez, mantinha-se focado em garantir a liberdade total sobre suas criações, evitando interferências externas. Esse desejo constante por autonomia tornava-o, ao mesmo tempo, um ativo indispensável e um parceiro exigente dentro da estrutura corporativa. Apesar dos desafios internos, a United Artists tornou-se símbolo de resistência contra o modelo industrial padronizado. A companhia inspirou outros artistas a buscarem maior protagonismo na produção de suas obras e abriu precedentes para o cinema independente nas décadas seguintes. Chaplin foi, nesse contexto, não apenas um beneficiário do sistema, mas um dos arquitetos de uma nova lógica de produção que privilegiava a criatividade sobre o volume. Com o tempo, o envolvimento com a United Artists também contribuiu para que Chaplin desenvolvesse uma consciência mais aguda sobre os limites e os alcances do cinema enquanto negócio. Ele passou a compreender melhor as engrenagens da distribuição, os impactos das bilheterias e as expectativas mercadológicas. Essa consciência empresarial, ainda que nunca sobrepujasse sua vocação artística, moldou sua abordagem em projetos futuros, como City Lights e Modern Times. A coexistência entre liberdade criativa e responsabilidade comercial consolidou a maturidade artística de Chaplin.
Ao invés de recusar o embate entre arte e comércio, ele optou por enfrentá-lo, transformando a tensão em energia produtiva. Sua trajetória na United Artists provou que era possível resistir às imposições mercadológicas sem abrir mão da relevância pública e do sucesso financeiro, desde que houvesse clareza de propósito e firmeza estética. O lançamento de Luzes da Cidade, City Lights, em 1931, marcou um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Charlie Chaplin. O filme representava uma síntese de sua maturidade artística, ao mesmo tempo em que revelava sua resistência aos novos rumos da indústria cinematográfica. Em pleno advento do cinema sonoro, Chaplin optou deliberadamente por produzir um filme mudo, evidenciando seu compromisso com uma forma de expressão que considerava mais universal e poética. A decisão não foi apenas estética, mas profundamente ideológica. A década de 1930 impôs novos desafios ao cinema. A introdução do som transformou radicalmente a linguagem fílmica e a experiência do espectador. Muitos atores e diretores viram suas carreiras ruírem por não se adaptarem ao novo formato. Chaplin, ciente dessa transição, preferiu resistir. Ele acreditava que o diálogo falado poderia limitar a expressividade e a universalidade de seus personagens, especialmente Carlitos, cuja essência residia na gestualidade e no silêncio expressivo. Assim, Luzes da Cidade tornou-se um ato de defesa artística diante do avanço tecnológico. No entanto, a obra não foi indiferente à modernidade. Pelo contrário, ela dialogava criticamente com o contexto social e urbano do período. A história do vagabundo que se apaixona por uma florista cega e faz de tudo para ajudá-la é entrelaçada com temas como a marginalização, o contraste entre as classes sociais e o valor da solidariedade humana em meio ao caos da metrópole moderna. Chaplin usou a simplicidade da narrativa para lançar uma reflexão profunda sobre a desumanização da cidade. A modernidade, tal como apresentada no filme, não era apenas um pano de fundo, mas um agente ativo de conflito. O ambiente urbano em Luzes da Cidade é repleto de contradições, enquanto alguns vivem no luxo, outros vagam famintos pelas ruas. O personagem de Carlitos circula entre esses dois mundos, desafiando os limites impostos pela desigualdade. A cidade, símbolo da modernização, aparece ao mesmo tempo como espaço de progresso e de exclusão. Chaplin transforma a paisagem urbana em metáfora da condição humana no século XX. Um dos aspectos mais notáveis do filme é sua fusão entre comédia e lirismo. Chaplin alcança um equilíbrio raro entre o humor físico e a emoção dramática, criando cenas memoráveis como a luta de boxe, simultaneamente cômica e trágica, sob o desfecho silencioso, repleto de ambiguidade emocional. Essa mescla de registros demonstra sua capacidade de ir além da comédia tradicional, explorando uma paleta emocional mais rica e sofisticada. A sensibilidade com que trata os sentimentos humanos é, nesse sentido, uma resposta aos efeitos impessoais da modernidade. O trabalho de direção em Luzes da Cidade foi meticuloso. Chaplin exigiu dezenas de refilmagens para alcançar o resultado que imaginava. Essa busca pela perfeição refletia não apenas seu estilo já conhecido, mas também a consciência de que, ao desafiar a lógica dominante do cinema sonoro, ele precisava entregar uma obra artisticamente incontestável. E foi o que fez. O filme não apenas superou as expectativas comerciais como também conquistou o reconhecimento crítico, mesmo entre os que já haviam migrado para o novo modelo sonoro. É importante destacar que Luzes da Cidade representou, para Chaplin, uma reafirmação de sua visão de mundo. Em tempos de aceleração tecnológica e transformações culturais, ele optava por valorizar os laços humanos, o gesto simples, o olhar. Ao colocar a emoção acima da inovação técnica, Chaplin oferecia uma alternativa à frieza que, em sua visão, começava a dominar a sociedade moderna. A flor que Carlitos entrega à jovem cega não é apenas um gesto romântico, mas um símbolo de resistência afetiva em tempos de mecanização. Além disso, o filme é também um testemunho da relação entre o indivíduo e o coletivo.
Carlitos, enquanto figura marginal, representa o sujeito comum, muitas vezes invisível na lógica produtiva da cidade moderna. Sua luta para ajudar alguém que ama, mesmo sem garantias de reconhecimento, reafirma a ética do cuidado e da empatia. Chaplin assim revela uma visão humanista que se contrapunha ao individualismo crescente no cenário capitalista urbano. O impacto de Luzes da Cidade foi duradouro. Mesmo com o avanço definitivo do cinema falado, o filme continuou sendo exibido e admirado por gerações. Muitos o consideram a obra-prima de Chaplin por seu equilíbrio entre conteúdo social, estética refinada e emoção genuína. É um testemunho da força expressiva do cinema mudo e da convicção de um artista que, mesmo diante das mudanças, recusou-se a ceder à pressão da conveniência técnica. Lançado em 1936, Tempos Modernos consolidou Charlie Chaplin como um dos mais contundentes críticos sociais do cinema mundial. A obra transcendeu sua forma cinematográfica para se tornar um retrato simbólico das transformações econômicas, tecnológicas e humanas provocadas pela Revolução Industrial e suas consequências no século XX. Com esse filme, Chaplin não apenas refletiu sobre as novas formas de organização do trabalho, mas também questionou os impactos da mecanização sobre o indivíduo, a dignidade humana e as relações sociais. A narrativa de Tempos Modernos acompanha um operário anônimo, interpretado por Carlitos, que sofre os efeitos opressivos do trabalho repetitivo em uma linha de montagem. O ambiente fabril é mostrado como um espaço de alienação, onde o corpo do trabalhador se submete à lógica das máquinas e à cadência das engrenagens. Chaplin, ao tratar o corpo humano como extensão das máquinas industriais, revelou a desumanização promovida por um sistema que prioriza a produtividade acima de qualquer valor humano. Mais do que uma sátira, o filme é uma denúncia silenciosa sobre as contradições do progresso. A industrialização, apresentada como símbolo do avanço econômico, surge como responsável pela perda da autonomia e da subjetividade dos trabalhadores. A figura do chefe que vigia os funcionários por meio de monitores é uma antecipação inquietante da vigilância constante, que se tornaria uma característica das sociedades modernas. Chaplin visualizou, com sensibilidade, o que futuramente seria chamado de sociedade de controle. Outro aspecto relevante é a maneira como o filme aborda o desemprego e a pobreza. Em meio à Grande Depressão, Tempos Modernos ofereceu um olhar crítico sobre o colapso do sistema econômico e seus efeitos devastadores sobre a população trabalhadora. Carlitos enfrenta sucessivas dificuldades para se manter empregado, ilustrando a instabilidade de um modelo que marginaliza os mais vulneráveis. Essa representação não era mera ficção, correspondia à realidade de milhões de pessoas afetadas pelo desemprego em massa da década de 1930. Além da crítica econômica, Chaplin promove uma reflexão sobre os valores sociais e morais que emergem em uma sociedade industrializada. Ao lado da jovem órfã que conhece durante o enredo, o protagonista busca formas alternativas de viver com dignidade, mesmo diante da precariedade. Juntos, eles formam um núcleo de resistência, baseado em afeto e solidariedade, contrastando com a frieza e a lógica funcional do mundo moderno. Essa oposição entre humanidade e sistema tornou-se um dos temas centrais do filme. A escolha de manter Tempos Modernos como um filme praticamente mudo, mesmo com a presença pontual de sons e efeitos sonoros, também carrega significado político. Chaplin rejeitou o uso do diálogo falado como norma narrativa, reforçando a universalidade de sua linguagem corporal e cômica. A única vez em que sua voz é ouvida diretamente no filme, em uma cena de canto improvisado e sem sentido, funciona como paródia da expectativa do cinema falado. Era sua forma sutil de questionar o domínio técnico sobre a expressividade artística. Outro elemento crucial é a forma como Chaplin constrói a comédia a partir da crítica social. A sequência em que Carlitos é engolido pelas engrenagens da máquina se tornou uma das imagens mais emblemáticas do cinema do século XX. Mais do que uma gag visual, ela simboliza o colapso entre homem e máquina, sugerindo que a técnica, sem ética,
pode devorar seus criadores. Chaplin converte a opressão em humor, mas sem banalizar o sofrimento. Seu riso é, sobretudo, uma arma de resistência. Tempos Modernos também aborda os efeitos psíquicos do trabalho repetitivo, antecipando debates que mais tarde seriam explorados pela psicologia do trabalho. O colapso nervoso de Carlitos, após anos submetido ao ritmo da produção, evidencia os danos emocionais causados por uma lógica industrial implacável. Chaplin assim antecipa preocupações com a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, questões que se tornariam centrais nas sociedades contemporâneas. É importante notar que, mesmo diante de tantas adversidades, o filme mantém uma nota de esperança. O final, no qual Carlitos e sua companheira caminham juntos por uma estrada deserta em direção ao futuro, representa a recusa em sucumbir ao desespero. Chaplin sugere que, apesar da opressão sistêmica, o ser humano ainda pode construir uma existência significativa por meio da solidariedade, da imaginação e do amor. Essa mensagem final oferece um contraponto poético à crítica estrutural que permeia toda a obra. A imagem pública de Charlie Chaplin, durante as décadas de 1940 e 1950, passou por uma profunda transformação, deixando de ser apenas a do artista querido do cinema mudo para se tornar também a de uma figura altamente controversa. Sua postura crítica diante das estruturas sociais, aliada ao contexto político internacional da Guerra Fria, acabou envolvendo seu nome em conflitos ideológicos intensos. Chaplin, embora nunca tenha se declarado oficialmente comunista, tornou-se um dos alvos preferenciais da perseguição anticomunista nos Estados Unidos, particularmente sob o clima promovido pelo macartismo. Sua reputação política foi construída ao longo de anos em que, de forma cada vez mais explícita, ele se manifestava contra as injustiças sociais, a desigualdade econômica e a opressão institucional. Em discursos públicos e entrevistas, Chaplin criticava as ações militares, o imperialismo e a exploração dos pobres. Defensor da paz e do entendimento entre os povos, ele foi percebido como uma voz dissidente em uma época em que o alinhamento automático aos valores conservadores era praticamente exigido no meio artístico norte-americano. A década de 1940 foi marcada por uma crescente tensão entre Chaplin e setores do governo dos Estados Unidos. Seus filmes passaram a conter mensagens mais diretas e provocativas, incomodando setores influentes da sociedade. Além disso, sua vida pessoal, constantemente vigiada pela imprensa sensacionalista, contribuiu para alimentar o clima de suspeita. O FBI, sob a liderança de J. Edgar Hoover, abriu um dossiê sobre Chaplin, monitorando seus passos, suas viagens e seus contatos. A arte do cineasta passou a ser interpretada também sob a lente da política. A hostilidade culminou em 1952, quando Chaplin deixou os Estados Unidos rumo à Europa para a estreia de seu novo filme, Luzes da Ribalta. Durante sua ausência, o governo norte-americano revogou seu visto de reentrada, exigindo que ele se submetesse a um interrogatório sobre suas convicções políticas se quisesse retornar. Recusando-se a aceitar tal condição, Chaplin decidiu não voltar aos Estados Unidos naquele momento, fixando residência na Suíça. Esse exílio autoimposto marcou uma virada definitiva em sua vida, afetando tanto sua produção artística quanto sua relação com o país que havia sido, por décadas, o centro de sua carreira. A decisão de permanecer na Europa foi também uma forma de preservar sua autonomia criativa e sua integridade pessoal. Chaplin interpretou a perseguição como um sintoma do autoritarismo ideológico que ameaçava as liberdades civis no Ocidente. Na Suíça, ele encontrou um ambiente mais propício à reflexão e ao distanciamento dos embates políticos imediatos. Lá, viveu com sua família em relativa tranquilidade, ainda que profundamente magoado com o tratamento recebido nos Estados Unidos. Ao longo desse período, Chaplin continuou sendo uma figura polarizadora. Para muitos, ele era um símbolo de resistência intelectual, um artista fiel aos seus princípios, mesmo diante de ameaças e retaliações.
para outros, sobretudo em setores conservadores, representava uma influência subversiva, incompatível com os valores da sociedade americana. A polarização em torno de sua imagem reflete não apenas o contexto da Guerra Fria, mas também o poder da arte como forma de posicionamento político. É relevante notar que Chaplin nunca abandonou seu compromisso com a crítica social. Mesmo fora de Hollywood, ele manteve sua voz ativa por meio de novas produções e de posicionamentos públicos. Em 1957, lançou Um Rei em Nova York, uma sátira política em que denunciava o anticomunismo exacerbado e a vigilância institucional. O filme, embora pouco exibido nos Estados Unidos na época, reafirmava sua postura independente e corajosa. Chaplin não cedeu ao silêncio que tantos outros artistas aceitaram como forma de sobrevivência profissional. Além das acusações políticas, sua moral pessoal também foi frequentemente questionada pela mídia. Suas relações amorosas, especialmente com mulheres mais jovens, renderam manchetes e escândalos, sendo exploradas para manchar sua reputação. Embora esses episódios muitas vezes estivessem carregados de preconceito e sensacionalismo, contribuíram para fragilizar sua posição diante da opinião pública. Chaplin, contudo, enfrentava as críticas com a mesma obstinação com que defendia suas ideias. O exílio não apagou sua importância cultural, mas redefiniu seu papel como artista transnacional. Longe do centro da indústria cinematográfica americana, Chaplin tornou-se ainda mais símbolo da autonomia intelectual frente à hegemonia política e econômica dos Estados Unidos. Sua trajetória passou a ser interpretada por muitos como a de um artista que pagou um preço alto por sua integridade. Mesmo sendo privado de seu espaço físico em Hollywood, sua influência permanecia ativa, atravessando fronteiras e inspirando novos cineastas ao redor do mundo. O legado de Charlie Chaplin é tão vasto quanto profundo, transcende a era do cinema mudo e continua a influenciar gerações de cineastas e admiradores ao redor do mundo. Embora sua carreira tenha sido marcada por altos e baixos, especialmente em relação às controvérsias políticas e ao exílio, sua obra permanece viva na memória coletiva da humanidade, como um farol de criatividade, humanidade e resistência. Chaplin não foi apenas um comediante brilhante, mas também um visionário que usou a arte para refletir e desafiar os dilemas sociais e políticos de seu tempo. A genialidade de Chaplin reside em sua habilidade única de unir o humor com a crítica social, criando um tipo de cinema que era ao mesmo tempo acessível e intelectualmente provocador. A figura de Carlitos, com sua mistura de tristeza e alegria, se tornou uma das imagens mais poderosas da história do cinema, simbolizando as lutas do ser humano comum frente a um mundo frequentemente impiedoso. O jeito como Chaplin explorava o sofrimento humano, sem nunca cair no melodrama, mas sempre com um toque de esperança, conferiu uma universalidade a seus filmes que os mantém relevantes até hoje. No entanto, o impacto de Chaplin não se limitou apenas ao campo da comédia ou do cinema. Seu olhar sobre as injustiças sociais e sua postura crítica em relação ao capitalismo, a mecanização e a guerra fizeram com que ele se tornasse um ícone de resistência. Em uma época de grandes transformações políticas, sua obra foi uma resposta contra a opressão, a desigualdade e a alienação, temas que continuam a ser discutidos com urgência nos dias atuais. Ele não era apenas um reflexo de seu tempo, mas também uma voz que desafiava as estruturas que ele via como falhas. A permanência de Chaplin no imaginário coletivo se deve, em grande parte, à atemporalidade de suas ideias. Enquanto muitos cineastas de sua época foram engolidos pelas mudanças tecnológicas e pelo progresso cinematográfico, Chaplin soube se adaptar, mantendo sua essência. O modo como ele humanizava seus personagens, ao mesmo tempo em que os situava em contextos sociais e políticos complexos, tornou sua obra resistente ao passar das décadas. Seus filmes, especialmente Tempos Modernos e O Grande Ditador, possuem uma relevância que continua a ser percebida como um grito de alerta sobre os perigos da industrialização desenfreada e do autoritarismo. Além de seu trabalho como cineasta, Chaplin também deixou um legado como músico,
compositor e produtor. Ele foi um dos primeiros a compor as trilhas sonoras para seus próprios filmes, o que demonstrava sua visão holística da arte cinematográfica. A música em suas obras não servia apenas como um complemento, mas como uma extensão emocional que aumentava o impacto de cada cena. As músicas de Luzes da Cidade, por exemplo, ainda são lembradas como algumas das mais emblemáticas do cinema, pois são capazes de evocar uma gama de emoções com uma simplicidade tocante. A habilidade de Chaplin em se comunicar sem palavras também é um dos aspectos mais admirados de sua obra. A universalidade de seus filmes não depende do domínio de uma língua ou cultura específica, mas sim de uma linguagem visual acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Carlitos, com seu jeito inconfundível de expressar a vulnerabilidade humana, fala diretamente ao coração do público, criando uma conexão emocional que transcende as barreiras temporais e geográficas. Essa característica foi fundamental para a imortalidade de seu legado. No entanto, o reconhecimento de Chaplin não veio sem adversidades. Sua resistência ao cinema sonoro e sua postura política, especialmente durante o período do macartismo, geraram críticas ferozes que prejudicaram sua carreira. A decisão de não retornar aos Estados Unidos após o exílio forçado em 1952 marcou uma virada na percepção pública sobre sua figura. Ainda assim, a resistência de Chaplin em se curvar às pressões externas reforçou a imagem de um homem que colocava seus princípios artísticos e sociais acima da conformidade, o que, ao longo do tempo, se transformou em uma parte indissociável de seu legado. Em uma análise mais profunda, o legado de Chaplin também pode ser entendido como uma reflexão sobre a arte como resistência cultural. Em um mundo que constantemente busca a padronização e a comercialização de suas produções, Chaplin se manteve fiel à ideia de um cinema como veículo de transformação social. Ele usou sua fama para dar voz aos silenciados, criticando com maestria as injustiças do mundo moderno. Ele acreditava que o cinema deveria ser uma forma de levar as pessoas a refletir sobre sua própria realidade, e não apenas uma fonte de entretenimento superficial. Além disso, o impacto de Chaplin se estende para além do cinema. Ele se tornou um símbolo de dignidade e coragem para muitos artistas e ativistas. Sua capacidade de desafiar a indústria e a política com uma câmera e um chapéu de cocô fez com que se tornasse uma referência de autenticidade e resistência em uma era marcada pela conformidade. Sua vida e obra inspiraram cineastas como Woody Allen, Martin Scorsese e Tim Burton, que o consideram uma de suas maiores influências. De fato, a presença de Chaplin nas obras de novos cineastas está em sua ousadia de colocar a arte a serviço de uma reflexão profunda sobre as realidades humanas. Seu legado também é perpetuado em sua visão humanista, que ainda ressoa no campo cultural e acadêmico. Estudiosos e críticos continuam a analisar suas obras não apenas do ponto de vista técnico, mas também como uma janela para entender a sociedade de sua época. Suas críticas à industrialização, ao autoritarismo e à desigualdade social ainda são temas de relevância, sendo estudadas em escolas de cinema e nas aulas de história do cinema ao redor do mundo. Chaplin mostrou que o cinema não é apenas uma forma de contar histórias, mas uma poderosa ferramenta para questionar e transformar a sociedade. Por fim, a imortalidade de Charlie Chaplin não reside apenas em suas contribuições técnicas ao cinema, mas também na maneira como ele humanizou a comédia. Ele era capaz de fazer rir e chorar no mesmo instante, criando personagens que estavam longe de serem apenas engraçados, eram, em muitos casos, reflexões sobre as dificuldades da vida, a solidariedade humana e a luta por dignidade. Carlitos, o vagabundo com um coração puro, continua a ser uma das figuras mais emblemáticas do cinema, porque reflete a essência da humanidade em sua forma mais pura e tocante. Chaplin, com sua genialidade e visão única, permanece um ícone eterno da arte cinematográfica.